Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Tamires Mello e hoje falaremos sobre a técnica de escultura do incisivo central superior. E para isso, eu trouxe alguns tópicos. O primeiro deles é entender a importância de se aprender anatomia e escultura dentária. Quando um paciente ele perde total ou parcialmente a estrutura de um dente, é nossa responsabilidade reestabelecer, corrigir essa anatomia que foi danificada, perdida. Então, para que a gente consiga realizar isso de uma forma eficiente, precisamos ter domínio da anatomia dentária e, para além de ter domínio do conhecimento teórico dessa anatomia, que são as características, a gente precisa ser capaz de aplicar essas características em materiais. Aqui na disciplina, vamos trabalhar com a cera, mas num futuro próximo vocês estarão trabalhando com resina composta e também cerâmica e por aí vai. Então, essa é a grande importância. Quando a gente pensa em corrigir ou restabelecer essas estruturas, a gente precisa pensar em corrigir e restabelecer do ponto de vista funcional, porque esse nosso paciente, ele vai comer, ele vai falar, e para além disso, ele vai socializar. Então, a dimensão estética desse processo também precisa ser levada em consideração. E é evidente que nos tempos atuais, a gente precisa pensar em otimizar tempo. E quando a gente fala em otimizar tempo, a gente pensa em técnica, em ter um passo a passo bem estabelecido para que as coisas funcionem e para que a gente não tenha retrabalho. Então, existem algumas formas, algumas técnicas que precisamos lançar mão para que a gente consiga realizar isso de forma eficiente. Uma das técnicas utilizadas, uma técnica desenvolvida e defendida pelo professor Cantizano, é a técnica dos perfis. Essa técnica, ela compõe as técnicas de encerramento regressivo e é que a gente vai trabalhar aqui. Para a realização dessa técnica, precisamos de alguns materiais. E quais são esses materiais? Bom, aqui estão os materiais necessários para a realização da técnica, como o bloco de cera, a espátula Lecon, as espátulas Rollenbeck, a 3S e a 3SS, os perfis que serão disponibilizados para vocês, e vocês precisarão imprimir, plastificar e recortar esses perfis. E mais para o finalzinho, para fazer a entrega do trabalho, vocês precisam polir esse trabalho. Então, vocês vão precisar de uma escova e de uma meia. E a partir disso, vocês vão conseguir praticar essas características anatômicas dos elementos dentários. O último tópico aqui da nossa introdução é justamente fixar essa importância, né, do conhecimento da anatomia para a identificação e a diferenciação dos elementos dentários. É importante que você olhe para o incisivo central superior e diga, esse é o incisivo central superior. E vocês só serão capazes de fazer isso se estiver muito bem consolidado tanto a parte teórica quanto a prática dessas características anatômicas. E tão importante quanto identificar é diferenciar, né? A diferença entre um incisivo central superior e um incisivo lateral superior. Qual a diferença desses elementos? É importante que vocês sejam capazes de fazer essa diferenciação. E para isso, é claro que a gente precisa da teoria, a gente precisa dos conhecimentos, e aqui vamos falar das características anatômicas do incisivo central superior. Quando falamos de características anatômicas, é importante a gente considerar a face em que a gente está analisando. No caso aqui, eu vou pontuar duas faces. A face vestibular, que tem duas características marcantes, não são as únicas, mas são características significativas. Uma das características é compreender o formato como um todo desse elemento na face vestibular, que, no caso do incisivo central superior, ele tem um formato trapezoidal. Além dessa característica, uma outra muito marcante é o ângulo disto-incisal, que ele é mais arredondado em comparação com o ângulo mésio-incisal. Então, isso é uma característica marcante da face vestibular do incisivo central superior. Quando a gente está falando da face lingual, né, existem duas outras características que são importantes, como o símbolo
do incisivo central superior, ele é largo. E outra característica é a fossa. Essa fossa lingual, ela é rasa. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar esse termo fossa lingual como concavidade palatina. Então, é importante que vocês entendam que são sinônimos, ok? Para vocês não acharem que é uma outra coisa e ficarem confusos. Passando dessa parte, a gente precisa entender que no laboratório vamos sair de um bloco de cera para um dente. É claro que um dente, né, características anatômicas de um dente em cera. Nesse caso, o incisivo central superior. Como é que funciona a técnica? Como é que vai ser no laboratório? Vocês vão ter o perfil. Esse perfil, ele será posto sobre o bloco de cera. A segunda imagem apresentada aí é uma representação do bloco de cera. Então, a partir do momento que você sobrepõe o perfil no bloco de cera, você demarca a área que você deseja que permaneça no bloco e também a área que você deseja que saia do bloco. Então, você traça as áreas e depois vocês vão pegar as espátulas, né, Lecron, Rollenbeck, e vão remover as áreas que vocês desejam que saia. Essa é uma técnica que foi descrita pelo professor Cantizano lá em 1978, ok? E é uma técnica que a gente usa até hoje. Além da face, né, é importante a gente entender que nas primeiras imagens estávamos falando da face vestibular e lingual, e agora, né, pegamos o perfil da face mesial e distal. Então, primeiro a gente faz a face vestibular e lingual, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para as faces mesiais e distais. Vocês vão pegar o perfil, colocar sobre a face mesial e distal, demarcar a área que deseja que permaneça, e em contrapartida você também tem a área que você deseja que seja removida. Depois de demarcar com o perfil, vocês vão usar as espátulas para remover essas áreas. E ao final, né, essa seta, ela está representando em várias etapas, que não caberia nessa aula, né, várias etapas que estão incluídas aí até o momento final. No início, a gente quer fazer o perfil. E aí, depois que o perfil está pronto, aí sim, aí começa-se a incluir as características anatômicas nesse objeto em cera, para que esse objeto ele comece a ter uma cara, um formato de dente e do dente desejado, ok? Aqui está um vídeo para poder demonstrar como é que funciona isso, né? O perfil sobre o bloco de cera sendo demarcado. Depois da demarcação, é interessante que nesse vídeo vocês vão observar a pintura, né? Foi pintada a área que se deseja remover. Então, pega-se um instrumental, aqui no caso a Lecron, então se remove essa área e permanece apenas a área que vai compor o perfil. Demarca-se a área a área mesial e distal, coloca o perfil sobre essa área, faz, né, a marcação da região que se deseja que permaneça, em contrapartida, temos a área que se deseja remover. Nesse vídeo, ele vai pintar essa área que se deseja remover, né, e pega-se um instrumental e remove essa área. Perfil pronto, aí sim a gente começa a incluir nesse perfil as características anatômicas do dente desejado, no caso, o incisivo central superior. Percebam que ali ele já está incluindo características da face lingual e também temos a face vestibular, que é caracterizada. Beleza, então começa-se a incluir essas características para que o dente, para que esse bloco de cera ele comece a ter uma cara de dente. No final, a gente tem o polimento, importante para que fique tudo muito limpo, muito liso, tire-se os arranhões feitos pelos instrumentais e fique bem bonito e polido para a entrega desse trabalho. Ótimo. E mais para finalizar aqui o nosso caso clínico, eu trouxe um caso clínico justamente para mostrar para vocês como na prática isso funciona. E aí a gente tem aqui um nosso paciente, né, paciente GF do sexo masculino, de 35 anos. Ele procurou a clínica de graduação de prótese fixa da Uniswan em busca de tratamento odontológico. A sua principal queixa é que ele estava insatisfeito com o seu sorriso. Então, durante a anamnese, ele relatou isso. Bom, esse aqui é uma foto inicial do nosso paciente. A gente consegue perceber que há uma diferença
de cor, né? Um pouco de formato desses incisivos centrais, né? Os dois, eles estão bem diferentes. Além disso, a gente consegue perceber lá em cima um pequeno gap entre a estrutura, né, a coroa clínica e a margem gengival. Né? Eu vou demarcar aqui essa coroa, que ela está apresentando diferenças pro outro incisivo central superior. E além disso, né, claro que não é o foco aqui, mas é possível observar que o incisivo lateral também apresenta uma diferença de cor ali na restauração realizada, né? Então, esse paciente queixava-se dessas alterações que tornava a satisfação ou a alegria dele com o sorriso dele baixa. A gente precisa, então, ajudar esse paciente. Aqui está uma radiografia, a gente fez um recorte da área desejada, a gente consegue perceber que já tem um trabalho ali instalado, que esse dente tem canal tratado, né? Então, beleza, a gente pode conduzir aí o processo de substituição dessa coroa. Então, aqui, né, o ponto central, que é justamente um dente que perdeu bastante estrutura dentária, vocês podem comparar ele com o dente homólogo. Então, é perceptível o quanto de estrutura remanescente que temos. Como é que a gente sai desse estágio para um estágio de uma coroa similar ao dente vizinho? Então, esse é o desafio. A gente precisa conhecer as características anatômicas para que a gente consiga fazer esse reestabelecimento da anatomia de uma forma eficiente. Então, legal. A gente precisa, então, sair daquilo ali, daquele pilar, para isso. Então, percebam a diferença. Né? Aqui a gente já tem a coroa confeccionada em cerâmica, e essa coroa já cimentada. Então, a gente sai de uma estrutura remanescente, né? E consegue reestabelecer com algum material, né? Nesse caso aqui, uma cerâmica, toda a anatomia que foi perdida. Percebam também, não é o foco da aula, mas é importante a gente perceber o lateral. Né? Vou fazer mais um antes. Né? O lateral perdeu estrutura parcial, e aí a diferença é entre um dente que perdeu muita estrutura e um outro que perdeu um pouco menos. De qualquer forma, a gente precisa conhecer anatomia para que a gente consiga devolver essa estrutura dentária de forma funcional estética. Aqui está o nosso paciente, algumas fotos do sorriso dele, ele ficou muito satisfeito com o resultado, e é isso que a gente quer devolver para esse paciente função estética e que ele viva bem com o seu sorriso. Quero agradecer a atenção de todos, perguntar se alguém tem alguma dúvida, fico à disposição aí para receber as dúvidas e respondê-las. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa aula. Muito obrigada.